Qual a importância de dar frutos? A classe pode falar. Qual a importância de dar fruto? O que você acha? Você pode falar, eu não acho que seja importante dar fruto, não. Primeiro, vocês acham que é importante dar fruto ou não? É importante. Importante. Por quê, Ricardo? Porque dá sequência. Sequência em quê? E de quê? Se for analisar uma árvore, né? A for dar fruto, uma maçã, tem que produzir uma maçã. O reino espiritual é a gente produzir a palavra de Deus divulgar mais. Né? Maravilha. Porque se você não dá fruto, uma hora a coisa cessa, não é mesmo? Uma hora morre. Perfeito. Mais alguém? Se aventura? Então, avançando. Por que é importante dar fruto? Está aqui. Ver que ainda existe vida dentro de mim. Eu não tenho a proposta somente de trabalhar com a igreja a questão de dar frutos em termos de igreja. Por quê? Porque nós temos que pensar que nós somos um ser humano complexo, nós vamos ver isso mais à frente. Nós somos um ser humano que nós somos igreja por onde quer que nós somos enviados. Por onde quer que nós estamos, nós somos igreja. Então lá dentro da minha casa eu sou igreja, lá dentro do meu trabalho eu sou igreja, lá na fila do banco eu sou igreja, lá na fila da padaria eu sou igreja. Nas férias eu sou igreja. Então, ou seja, uma vez que eu entendi que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a ser igreja. Então, por isso que eu comecei aqui, ver que ainda existe vida dentro de mim. Porque nós observamos o seguinte: quando a minha vida e a sua vida não dá mais fruto, ou ela se encontra estéril, é sinal que algo está errado dentro da gente. É sinal que a gente precisa revisar e rever o que está acontecendo. Por quê? Porque você pode ter certeza que uma hora você vai estar morto. Segundo ponto aqui é que dar frutos é ter um resultado concreto dos meus esforços. É muito ruim a gente se dedicar a alguma coisa, é muito ruim a gente se prontificar a fazer alguma coisa, é muito ruim a gente planejar fazer alguma coisa e não ter resultado daquilo que a gente está desenvolvendo. É ou não é? Basta você ver exemplos, coisas simples da vida. A pessoa entra num ano de escola, começa a estudar, no final do ano o que é que ela almeja? Passar de ano, Então assim, e a gente subentende que ela vai passar de ano porque ela aprendeu alguma coisa, não é mesmo? Então, ou seja, por que eu venho na escola bíblica dominical? Você já fez essa pergunta? Não é? Por que eu estou aqui nessa tarde? Eu poderia estar em casa, assistindo televisão, vendo um filme nesses programas de televisão, poderia estar no clube, poderia estar fazendo um monte de coisa, mas vocês propuseram estar aqui na escola bíblica dominical. Por quê? Porque eu creio que da mesma forma que eu estou aqui, que nós vamos aprender da parte de Deus algo novo. Para quê? Para que as nossas vidas sejam transformadas. E isso traz uma realização pessoal. O ser humano ele é motivado através de realizações. Não é à toa que a gente observa os grandes feitos da humanidade. Basta a gente ver quantos homens nós não temos, homens e mulheres, homens no sentido humano, mas homens e mulheres que foram extraordinários na área da física, na área da música, na área das ciências biológicas, humanas, na área militar e em diversas outras áreas, na área da política e assim vai. Por quê? Porque o ser humano tem dentro de si essa questão de buscar a sua realização pessoal. Então todos nós aqui, eu pelo menos creio assim, temos nossos sonhos, temos nossos projetos, temos ideais. E a realização desses ideais, desses sonhos, desses projetos, eles são revestidos exatamente nos frutos. Por isso que ter fruto é extremamente importante para a nossa vida. Terceiro, transformar a vida de outras pessoas. Exemplo, família. Quando nós casamos para constituir uma família, você toma essa decisão, o que acontece? Você tem no seu interior o interesse de que primeiro a sua família dê certo. Você vai trabalhar junto com o seu cônjuge para que a família possa dar certo. Segundo, você faz lá o planejamento, vamos ter filhos? Sim. Então, como é que nós vamos fazer a criação desses filhos? Porque nós entendemos que do casamento os filhos são frutos. Como é que a nossa casa vai ser constituída? Quem são as pessoas que vão frequentar a nossa casa? Quando os nossos relacionamentos, o que eles vão receber da nossa parte?
E tudo isso concretiza exatamente o quê? Frutos. Então vocês começam a perceber que dar fruto ou não dar fruto é um divisor de água na vida de qualquer pessoa. E por último está aqui: cumprir a minha missão e o meu propósito dado por Deus. Todos nós que estamos aqui nessa tarde e todas as pessoas que estão espalhadas na face da terra, elas têm certamente uma missão e um propósito dado por Deus, por mais que elas não reconheçam isso e por mais que elas ainda não tenham entendido qual é o propósito e qual é a missão delas. Mas isso é clássico: Deus não fez o ser humano só por fazer. Deus não faz as coisas só por fazer. Tudo que Ele faz com um propósito. E o ser humano não é diferente. Então, quando eu começo a dar fruto direcionado por Deus, eu estou cumprindo a minha missão e o meu propósito dado por Ele. Avançando, abra aí na sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 11, nós vamos ler aqui o verso 12. Nós vamos ler do 12 ao... Deixa eu ver aqui, do 12 ao 14 e depois nós vamos ler o 20. Do 12, Marcos 11, Marcos capítulo 11, versos 12. Eu botei de 12 ao 33 porque ali é o texto completo, mas nós vamos ler só esse trecho mais curto, que é o que eu quero dizer, tá? Então tá aqui, todo mundo achou? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Aí no verso 20 vai dizer assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Aí eu não sei quanto a você, mas esse texto aqui assusta, porque você está vendo ali, Jesus foi diante daquela figueira, e aí de repente a figueirinha estava lá com as suas folhinhas, mas Jesus foi lá com fome e não achou nela fruto. E Jesus falou o que para aquela figueira? Você nunca mais vai dar nada. E aquela figueira simplesmente morreu. E aí, por que esse texto lança um alerta sobre as nossas vidas? Porque eu e você, obrigatoriamente, precisamos frutificar. Porque Jesus está mostrando aqui, você sabe, a figueira é um paralelo com a igreja, né? Então a figueira, ela tem um paralelo com a igreja. E lá, a árvore de figo, quando ela dava as folhas, nascia as folhas, obrigatoriamente logo em seguida tinha que vir com ela os figos ou os frutos. Então aquela figueira, ela parecia, mas não era. Ou seja, ela tinha folhas, mas não tinha o que? Frutos. Então ela tinha aparência, mas ela não tinha essência. E aí esse texto nos ensina muito, já nesse início de jornada, de que eu e você não podemos ter só aparência. Eu e você não podemos só ser crentes no domingo. Eu e você não podemos ser só crente aqui na escola bíblica dominical. Eu e você não podemos ser crente ou cristão, o termo que você preferir, somente no culto de logo mais às 18h30, ou no culto de oração, ou no culto dos homens, ou no culto das mulheres. Ser crente ou ser cristão precisa ser uma essência. Tem que ser um estilo de vida. Onde eu e você formos colocados por Deus, nós precisamos mostrar o que é ser um cristão. E isso nos dias de hoje tem sido um grande desafio. Por quê? Porque infelizmente o cristianismo, vou pegar o Brasil, a questão do cristianismo no Brasil tem se perdido. Está meio confuso as coisas. Nas redes sociais nós temos muitas informações e quando a gente checa algumas delas, a gente vê completamente fora do que Jesus está ensinando. Só que eu e você precisamos entender uma coisa: nós não somos juízes de ninguém. Nós não somos juízes nem da nossa própria vida. Mas um dia todos nós vamos comparecer diante do Supremo Juiz. Um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor da igreja.
e Ele sim vai cobrar de nós o que nós fizemos com os talentos, com os prodígios, com a capacidade que Ele nos deu. E naquele dia nós precisamos apresentar a Ele os nossos frutos. Não vai dar para apresentar só a folhinha, porque apresentar só a folhinha, o destino, você já sabe qual vai ser: da eternidade separado de Deus no inferno. Então, esse é um alerta muito grande para mim e para você hoje, porque Jesus está falando o seguinte: eu quero que vocês frutifiquem. É isso que Jesus está dizendo no texto. E aí, se a gente fosse continuar o texto, depois você lê até lá o 33, Jesus vai falar o seguinte, da importância da fé para frutificar. Eu ao preparar essa aula, não pense você que eu estou aqui só para ensinar, eu estou aprendendo também, porque tem coisas na minha vida, quando eu faço um balanço, eu vejo, isso aqui precisa melhorar, isso aqui também, isso aqui precisa ser fortalecido. É assim a vida, né? Não é porque a gente ensina que a gente é melhor que ninguém, pelo contrário, só a responsabilidade que é maior. Então, o que acontece? Eu estava fazendo um balanço à medida que eu estava preparando a aula, e às vezes eu vejo assim, que a gente, como cristão, na nossa vida, quando é para exercer a fé, a gente exerce uma fé, não com a autoridade que Deus nos deu para exercer aquela fé, mas como casuísmo. A gente faz assim, olha, eu vou fazer essa oração porque vai que dá certo. Se eu tenho essa ideia ou essa coisa no meu coração, a gente já começou errado o processo. E Jesus vai mostrar exatamente isso, porque ele fala assim, vocês para terem fruto ou darem frutos, tenham fé em Deus. Lá no 22, no verso 22, você vai ler, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então Jesus está falando o seguinte, olha, os desafios estão aí todos os dias, mas vocês, para vencer esses desafios, precisam ter fé. E aí naquilo que eu e você não conseguimos resolver, tem que colocar na mão do Senhor. O Senhor nos deu capacidade, mas a nossa capacidade tem um limite. E muitas vezes, aí o que eu queria falar para vocês, eu vejo que a gente se relaciona com Deus, eu não sei quantos de vocês já brincaram de roleta, aquela roletinha que tem a bolinha que você joga os números. Não é com aposta não, antigamente tinha um brinquedinho, que aí estava lá, você apostava no preto, no vermelho, e aí você botava a fichinha lá, eram, 50 números, e vou botar aqui no 35, se sair eu levo. Às vezes a gente trata Deus dessa forma. Eu vou botar minha ficha de aposta aqui com Deus, nesse número aqui, 35, vai que dá certo e eu sou premiado. E não é isso, não é isso que Deus quer para as nossas vidas. E aí, é uma das coisas que a gente sempre diz, nós precisamos aprender a se relacionar melhor com Deus se a gente quer dar fruto. Aliás, nós vamos ver que se relacionar faz toda a diferença se você quer dar fruto de forma certa. E Jesus mostrou isso claramente aqui por meio da figueira. Então, qual é o panorama hoje que a gente pode perceber de muitas pessoas, eu não estou dizendo de poucas não, de muitas pessoas no mundo e também na igreja. Pasme, é essa foto aqui, feio, né? Feio, né? Você sabe o que é isso aí? Lógico, esse ser aí não existe, isso é um zumbi. Você sabe o que é um zumbi? É um morto-vivo. É um morto-vivo. O zumbi, ele está morto, mas ainda, olha para a coisa mais paradoxa, né? Ele está morto, mas ainda vive, caminha, e a única missão dele é se alimentar, ele não tem outra função. Ele se alimenta para tentar zumbizar, sei lá, esse verbo nem existe, mas enfim, para continuar. Deus não nos chamou para ser zumbis nessa terra. Porque tem muita gente hoje que está viva, mas por dentro está completamente morta. E não é só no mundo não, é dentro da igreja também. Dentro da igreja também. Porque todas as vezes que eu deixo de dar fruto, eu começo a morrer. Seja na minha área familiar, seja na minha área de trabalho, seja dentro da igreja. Então, um dos objetivos nossos com esse curso aqui é exatamente a gente não chegar nessa situação, ou se estiver dentro dessa situação, sair dela. Porque talvez para nós homens e mulheres a gente não consiga restaurar algumas coisas, mas para Deus não tem possibilidades. E nós precisamos crer nessas coisas. A gente precisa crer mais que Deus realmente opera impossível. Então está aqui. Atualmente existe um monte de gente no mundo e na igreja dessa forma. E Deus não quer que eu e você estejamos assim. Está aí,
qual a fórmula, ou o segredo, ou o método, ou a ação necessária para sair da condição anterior de zumbi e chegar então nessa condição aqui de vitorioso. Eu olho para essa foto aqui e essa foto me fala muitas coisas, eu não sei quanto a você, mas essa foto aqui, ela me parece ser muito mais agradável do que a anterior. É ou não é? Eu vou aqui, ó, olha ela, olha a anterior, olha, essa é mais agradável, não é? Muito mais agradável. Por quê? Porque a gente vê que com certeza essa pessoa aí deu algum fruto, trouxe alguma realização para ela, os bracinhos da vitória levantados. A gente tem vivido um momento, principalmente dentro da igreja, que é um problema sério. Porque o que acontece? As pessoas pegam aquela palavra prosperidade e transformam a prosperidade em dinheiro. Aí parece que tudo que se fala de prosperidade está associado a dinheiro. E prosperidade é muito mais do que isso, é muito mais que dinheiro. O Steve Jobs mostrou isso claramente no final da vida dele. Você sabe, o Steve Jobs é o criador da Apple, que é uma das maiores empresas que existe no mundo hoje, se não for a maior. E aí o que acontece? Ele foi acometido de um câncer, e esse câncer, toda a medicina que o mundo tinha, toda a tecnologia, todos os melhores oncologistas ou médicos que tratam de câncer, não puderam salvá-lo. E aí no final da vida ele faz uma reflexão de que nada adianta você ter bilhões de dólares se você não consegue trazer prosperidade para a sua vida. E aí o que acontece? O ser humano tem muito disso, tem que estar numa condição de miséria, numa condição de penúria, numa condição de doença, para ele começar a fazer as reflexões que ele realmente precisa. Olha como é que nós somos terríveis. E aí o que acontece? Pensando nessa questão de prosperidade, Deus quer sim que eu e você sejamos prósperos, seja emocionalmente, seja materialmente, seja financeiramente, seja no nosso interior, mas que essa prosperidade não atrapalhe o nosso relacionamento com Ele e nem com os outros. Então, é lógico que o viés principal de relacionar com Deus não é ter as coisas, mas quando eu e você nos relacionamos com Deus, Deus é tão bom que Ele continua nos abençoando com as coisas que realmente nós precisamos. Então, eu quero que você tenha em mente isso aqui, ó, que Deus nos chama para a gente desfrutar das coisas boas que Ele produz todos os dias. Eu e você não percebemos até agora que nós estamos respirando, mas quando você está lá numa cama de hospital com o oxigênio no nariz, aí você vê o tanto que o oxigênio é importante. Nenhum de nós aqui está percebendo que o coração está batendo de segundo em segundo, mas quando você está lá no leito de UTI, que Deus nos livre, né, de uma situação dessa, obviamente, você começa a perceber como coisas básicas e simples da nossa rotina nós não valorizamos como realmente deveriam, como a gente realmente deveria. Né? Então essas são pequenas reflexões que nós temos que fazer para que a gente possa realmente dar fruto. Mahatma Gandhi, todos vocês conhecem, foi um grande líder indiano, né? Pacificador, vocês sabem, ainda teve muitos problemas com a Inglaterra e ele tentou ali trazer paz aos conflitos, e ele vai dizer o seguinte: olha, nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Então tá aí, ó, nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para você aqui, ó, levantar os seus bracinhos, reconhecendo que houve uma realização, que algo deu certo, é o desejo de vencer. Então eu e você precisamos ter o quê? Desejo. Então tá aí, ó, para termos uma vida vitoriosa, ou seja, frutífera, precisamos ter desejo de vencer e de frutificar. E aí vem a pergunta: o que é desejo? Não estou falando de desejo sexual, não. Desejo sexual os animais também têm, não é isso, apesar de que faz parte também. Mas está aqui, ó, o que é desejo? Aspiração, vontade de ter ou obter algo ou alguma coisa, objetivo ou propósito. Aqui até ficou meio clarinho, porque eu esqueci de botar em negrito, mas está tudo bem. Então está aqui, ó, é uma aspiração, é uma vontade, precisa ter isso no coração, precisa ter isso no íntimo. Qual que é o nosso desejo como igreja para 2023? O pastor já falou, nós precisamos voltar a crescer. Esse desejo não pode estar só no coração do pastor, ou do conselho, ou do diaconato, tem que estar no coração da igreja.
tem que estar no coração do ministério. Por quê? Porque senão não vai acontecer. Porque uma andorinha só não faz verão. Ela começa a fazer o verão, mas ela sozinha não faz o verão. Precisa ter várias andorinhas juntas. Então eu e você precisamos ter esse desejo de frutificar, de fazer a igreja crescer, de prosperar. Às vezes eu canso de falar a mesma coisa, mas enquanto a pessoa não aprende, nós temos que falar a mesma coisa. Hoje em dia só não compartilha a palavra de Deus quem não quer. Porque a coisa mais fácil do mundo é compartilhar. Mas eu sou tímido, não interessa. Porque dentro das redes sociais você não precisa nem aparecer a sua cara. Você pode botar uma foto de qualquer coisa lá que está valendo. E você bota um versículo bíblico. Você acha mesmo que isso você não está evangelizando? A Bíblia diz que é a palavra de Deus que vai e não volta vazia. Eu conheço uma pessoa que ela se converteu, lendo a Bíblia assim, dizendo assim: Matusalém tinha 969 anos. Como é que uma pessoa se converte lendo Matusalém tinha 969 anos? Sei lá, meu irmão, é mistério. Mas ele leu a palavra e o Espírito Santo de Deus falou com ele. Entendeu? Então a gente muitas vezes fica preocupado em frutificar, querendo fazer o papel de Deus, não vai dar certo nunca, porque o nosso papel é lançar a semente, lança a palavra, o resultado vem com Deus. Às vezes nós não vamos ver o fruto naquele momento, quem vai ver o fruto vai ser outra geração talvez, mas o fruto vem, se eu fizer a minha parte. Não é à toa que Paulo fala em Coríntios, porque uns plantam e outros colhem, mas é Deus que dá o crescimento. Mas esse crescimento só vem porque um plantou, o outro foi lá, adubou a terra, regou a plantinha cresceu. E aí, para isso, precisa ter objetivo claro, precisa ter propósito. O propósito não pode ser só do pastor, o propósito não pode ser só do presbítero, o propósito tem que ser nosso como corpo de Cristo. Eu quero ver a minha igreja crescer. Por quê? Porque essa é minha igreja. Não é a igreja do fulano, do Beltrano, do Cicrano. O Beltrano, fulano, do Cicrano, é a igreja deles. É problema deles, é a igreja deles. Mas a nossa é a nossa igreja, como é a nossa casa. Você quer que a sua casa seja uma lambança? Claro que não. Você quer, por exemplo, a pessoa chega lá na sua casa e fala: nossa, a pessoa mais porca que vive aqui. Você se agrada com isso? Claro que não. Então, esse mesmo sentimento que nós temos nas nossas coisas pessoais, nós precisamos voltar a ter relacionado às coisas de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós só estamos começando a nossa jornada. Prepara as canelas, porque vai ser canelada dar com pau aqui, pode ter certeza. Mas vamos lá, está aqui, por sua vez, vontade tem a ver com força que impulsiona o indivíduo a realizar algo, atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação, aptidão ou apetite. Então, ou seja, irmão, nem todo dia a gente acorda com vontade, não. Lá no meu serviço, eu trabalho com gente doente, vocês sabem disso. E aí eu falo muito para eles que muito da reação ou da melhora que eles vão apresentar no quadro clínico que eles têm, vai depender da participação deles, ou da vontade de melhorar. Porque está lá, é diabético, não pode comer açúcar, está se entochando de açúcar, você acha mesmo que vai dar certo? É lógico que não vai. O cabra tem pressão alta, se entocha de sal, você acha que vai mudar alguma coisa? Não vai. E aí eu falo para eles: muitas vezes a gente faz as coisas na vida sem ter a vontade. Tem dia que a gente tem vontade, tem dia que não tem vontade. E aí, quando a gente não tem vontade, a gente tem que olhar para o alvo e para o objetivo, sabendo que ele é algo muito maior que eu busco. Aí vem a força que impulsiona o indivíduo a fazer a coisa. Aí eu até brinco com eles: eu não gosto de acordar cedo, mas eu tenho que acordar cedo. E por que eu tenho que acordar cedo? Porque eu tenho um ponto eletrônico me esperando lá, às 8 horas da manhã para batê-lo. Se eu não bater, no final do mês não tem salário. E os boletos chegam, pode ter certeza, não é mesmo? Então é simples assim, a matemática é essa. Então está aqui: vontade é força que impulsiona o indivíduo a realizar algo. E Deus é essa força nas nossas vidas. Nós não precisamos caminhar pelas nossas próprias forças. Tem dia que você acorda, você não quer levantar da cama, você fala: Senhor, me ajuda.
Hoje o dia está difícil, mas eu creio que o Senhor é a força que impulsiona a minha vida. E você vai, e quando da fé você já realizou tudo que você precisava realizar ao longo do dia. Se você não teve essa experiência ainda, tenha, estou te desafiando. Uma das coisas que eu mais gosto quando se fala de vontade é apetite. Porque apetite tem a ver com fome. A comida pode estar melhor que for, se você não tiver apetite, ela é uma droga. Agora, quando você chega com fome, você pode fazer lá um arrozinho com feijão, ovo e tomate, que é a comida mais deliciosa do mundo. Ou comida boa, aquele mexidinho que você faz lá na panela, mistura logo tudo assim, né? Que você chega com aquela fome desesperada. Por quê? Apetite. Você entendeu? Nós precisamos voltar a ter o quê? Apetite. Apetite pelas coisas de Deus, apetite pela presença de Deus, apetite para fazer a vontade de Deus, apetite de frutificar. E aí as coisas começam a avançar, as coisas começam a mudar, e aí a realidade é transformada, tanto ao seu redor, e ela vai transformando a vida das outras pessoas até que o mundo todo seja transformado. Apetite, precisamos ter fome de Deus, fome da presença de Deus. O maior erro de Israel qual que era? Era quando ele se voltava as costas para o Senhor. Não, o Senhor já nos deu o que a gente precisava, agora a gente não quer esse Deus não. Está tudo certo, nós vamos seguir as nossas vidas, vamos tocar o barco aqui do jeito que a gente acha que deve tocar. O que acontecia? Lambança. E aí, estava lá, aí Deus botava o pessoal na linha de novo e eles falavam: Senhor, tem misericórdia da gente, nos ajuda, a gente fez tudo errado, a gente quer começar de novo. Deus vai lá e botava para começar tudo de novo. Então é isso, Deus não desistiu da gente, aliás, Ele nunca desiste da gente. Às vezes é a gente que desiste da gente mesmo. Quantas vezes eu não já virei para Deus e falo: Deus, tenha paciência comigo, eu ainda estou igual o pessoal bota em inglês, under construction, em construção, não é? O pessoal está montando as redes da internet e aí bota lá, site em construção. Eu e você estamos em construção. Mas nós temos que ter sempre o olhar de que o ano que passou, este ano melhor de 2023, nós precisamos avançar comparado com 2022. E 2024 avançar mais um pouco do que foi 2023, até o dia que Jesus vier nos buscar. Que eu não sei quando vai ser, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos. Mas a pergunta é, quando nós estivermos diante dele, quais são os frutos que realmente nós vamos apresentar a ele? Do que realmente nós fizemos que vai ficar para a eternidade? Os homens naturais, os homens carnais, eles trabalham olhando o hoje. Nós olhamos a eternidade. É uma ótica completamente diferente. Completamente diferente. Então você não tem que ter pressa, você não tem que ficar olhando para fulano, beltrano, ciclano, você tem que olhar para si, diante daquilo que Deus colocou nas suas mãos, e você vai e faz. E os resultados deixa com Ele. E eu vou te falar uma coisa, Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Já contei para vocês aquela história de que o meu primeiro emprego foi numa creche. E aí tinha uma vaga, mais de 50 candidatos, eu recém-formado. Recém-formado não tem chance quase nenhuma, irmãos. Porque a primeira coisa que pede para o recém-formado é experiência. É muito injusto. Acabou de sair da universidade, vai ter experiência de quê? Não é mesmo? E aí, o que aconteceu? Eu fui lá, fiz a entrevista, eu falei: bom, a minha parte eu tenho que fazer. O anjo Gabriel não vai ser entrevistado por mim, nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem o Deus Pai. Eu tenho que ir lá, tenho que preparar o meu currículo, fazer, passar pelas etapas da entrevista e vamos ver no que dá. E eu fiz, tinha uma vaga só, e tinha gente com muito mais experiência do que eu, muito mais qualificado do que eu. E aí a pessoa até falou: olha, mas você que não tem experiência nenhuma e tal, você acabou de se formar. Eu falei: mas eu estou me candidatando assim mesmo, tal. Aí muito bem. O que aconteceu? Fiz lá as etapas que tinha que fazer de entrevista, aí fui entrevistado pelo administrador da empresa, pelo psicólogo, não sei mais o que. No final, o que eles fizeram? Eles gostaram tanto de mim, não é porque eu sou bom não, irmãos, mas assim, é coisa de Deus mesmo. Eles gostaram tanto de mim que em vez de uma vaga, eles foram lá e abriram outra. É o que eu falo, irmão, quando é para você, não tem a porta, Deus vai lá e abre. E se fechou a porta, Ele abre a janela. Essas coisas acontecem, mas para que elas aconteçam, eu e você precisamos estar em movimento. Se eu não tivesse ido lá para fazer a minha parte, não tinha frutificado. E aí, eu achei até interessante que
que tinha uma pessoa lá que era muito incrédula e era uma das pessoas que era uma das representantes principais da instituição, e ela virou para mim, quando a gente foi conversar, né, já tinha sido contratado e tudo mais, aí eu falei bem assim, olha, quero dizer para você que assim, eu estou muito alegre porque Deus abriu essa porta para mim e não sei o que, papapá. Aí ela, não queridinho, não foi Deus não, foi a gente mesmo. Falei, não, tá tudo certo, não precisa, porque no meu coração eu sei quem fez. E é isso que é importante. Não é para os outros, é para nós mesmos, entendeu? Então assim, você vê que Deus faz coisas sobrenaturais. Quando que eu começo a agir de acordo com a vontade dele. E se você quer realmente frutificar, ande alinhado à vontade de Deus. Por quê? Porque o mundo também tem a vontade dele. O mundo está aí para te trazer para a vontade dele todos os dias. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o mundo te apresenta a vontade dele para a sua vida. E você tem Deus do outro lado. A escolha, eu sempre digo, é nossa. Deus não bota na espada. Não. A escolha é sua. Como ele fez com Israel. Hoje eu te apresento a bênção e a maldição. A escolha é de vocês. Mas aí ele diz, olha, escolhe pois a bênção, para que os dias de vocês possam ser prósperos. Essa regra não mudou. E ela vai continuar até o dia que Jesus voltar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fico observando. O povo de Deus é muito bobo às vezes, porque o que acontece? Tem um monte de gente na internet falando um monte de coisa, e aí eu fico olhando, e aí o cara é incrédulo, mas ele usa princípios bíblicos e dá certo. É lógico que vai dar certo. Por quê? Porque é princípio de Deus. Você entendeu? Você acha mesmo que é só o justo que prospera? Está assim na sua Bíblia? Não, quando o ímpio planta da maneira certa, ele prospera também. Deus não fez o sol para bons e para maus? A chuva não cai tanto na casa do bom quanto do mal? Então, meu irmão, é isso que nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Tem um monte de livro aí, autoajuda. Aí você vai olhar lá, autoajuda. Meu Deus, essa pessoa aqui nem ela está se ajudando e quer ajudar os outros. Você entendeu? A gente tem que parar com essas bobagens. Nós temos a palavra de Deus. Às vezes a gente é influenciado por qualquer besteira. Entendeu? Se o mundo explodir, irmão, não se assuste. Está na palavra de Deus. Que as coisas o caldo vai engrossar. Para ser bem claro. Entendeu? Mas o mundo não vai explodir, porque Deus ainda tem propósito no mundo. Entendeu? Então assim, vamos voltar para a palavra de Deus e vamos trabalhar para a gente frutificar. Vamos avançar. Está aqui. E aí a gente então chega na importância de revitalizar. Então, se é revitalizar, você tem o verbo de vitalizar, que vem de vida, e revitalizar é vitalizar mais de uma vez. Porque com certeza, se você já nasceu de novo, você já foi vitalizado, ou você já foi energizado, ou você já foi vitaminado. Você pode escolher a palavra que você quiser. Só que tem horas que a gente fica meio borocochô, não é? Quando eu era pequeno, eu sempre fui muito magro, mas agora eu estou ganhando peso, irmãos. Estou até tendo que tomar cuidado, porque as calças já estão até apertando. Então, o que acontece? E aí, minha mãe, olhando que eu era muito magro, não comia direito, o que ela fazia? Comprava emulsão de Scott. Lembra de emulsão de Scott? O homem que segurava um bacalhau aqui nas costas. Irmão, hoje aqui, eu não sei se tem, acho que tem ainda, tem sabor. Naquela época, menorzinho, não tinha sabor não. Aquilo ali era terrível, era a mesma coisa de botar um peixe cru dentro da boca. E não era sushi não, era ruim que só. Viu? E aí, se não bastasse uma emulsão de Scott, completa agora com biotônico Fontoura. Né? Já tomou, né? Sustância, vamos embora, para poder dar uma revitalizada nesse menino que está anêmico, só vive doente, entendeu? Então o que acontece? Tem horas que a gente precisa revitalizar a nossa vida mesmo. Por quê? Porque, como eu falei, o mundo joga um monte de lixo na nossa cabeça todo dia. E é difícil, irmãos, tem épocas da vida que elas são mais complicadas, com certeza. Está aqui, revitalizar o que é então? Ações que buscam dar novo vigor, força, energia a alguma coisa ou alguém. É dar vida ou existência a animar, reanimar, reviver, conservar a existência de, tornar vívido, fecundar, fertilizar, dar movimento, atividade, ativar, é revitalizar. Deus quer que a gente revitalize para quê? Para que a gente frutifique, pode ter certeza.
Pode ter certeza. Não dá mais para ficar, eu tenho medo da Covid-19, para com isso. Para com isso, a gente toma os cuidados e segue em frente, não é mesmo? Ninguém está negligenciando a doença aqui, mas não dá para ficar paralisado. Não, agora aqui, ó, paralisado. Não, tem que seguir em frente, fazendo o que Deus determinou, fazendo o que Deus proporcionou, te orientou, e você segue em frente. Ninguém mais do que eu fiquei com medo desse troço, porque eu sou da saúde. Eu lidei com esse bicho. Agora todo mundo é vacinado, já sabe direitinho como é que funciona e tal. Mas e quando o troço começou, estava todo mundo dentro de casa e a gente da saúde lá, lidando com um monte de gente doente. Irmãos, parecia aquele filme do Resident Evil. Já viu o Resident Evil? O pessoal vai virando zumbi, igual aquele lá. Você não viu também, não está perdendo nada não, é besteira, é ficção, né? Mas é o vírus que ia contaminando e matando as pessoas, uma coisa de louco. Eu e os colegas lá, a gente ficava a quilômetro de distância, porque não sabia como é que pegava aquele troço. Uma coisa de louco, parecia um filme de terror, né? Mas agora não, agora Deus nos condicionou e nos proporcionou, eu creio que mais uma chance. Porque se você não for, é porque Deus tem projeto na sua vida. Porque senão você tinha ido. Porque no dia que a nossa carreira termina, Deus encerra as nossas batalhas nesse plano. Foi o que aconteceu com o Paulo. O Paulo está lá, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora eu estou preparado para me encontrar com o meu Senhor. E a guilhotina veio e cortou a cabeça dele. Você está entendendo? Então, ou seja, mas enquanto Deus nos proporciona força, vigor, estamos aqui nesse plano, nós temos que frutificar. E aí uma palavra para toda a igreja. Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu já estou aposentado. Cuidado, pode estar aposentado no trabalho, mas de Deus ninguém se aposenta, né? Das coisas que Deus quer fazer, ninguém se aposenta. Então, ou seja, nós precisamos continuar trabalhando para a obra do Senhor, amém? E aqui, ó, eu fiz um gráficozinho para você entender melhor. Está lá em cima, revitalizar, que vai gerar o quê? Frutos. Segue a ordem da seta aí, ó. Revitaliza a sua vida para dar frutos. Você dando frutos, você vai ficar o quê? Mais satisfeito em Deus. Irmãos, tem satisfação melhor quando você ora para Deus e você alcança aquilo que você orou? Não tem. E às vezes não é nem para você mesmo, às vezes é para os outros. Vamos lá, quantas vezes a gente não orou para pessoas que estavam extremamente moribundas, doentes, com vários problemas, e a pessoa foi curada? Olha que alegria, se alegra só a pessoa curada? Não, a gente se alegra também. A gente se alegra também. E quando a gente se alegra vendo os feitos de Deus na nossa vida, a gente mais glorifica o nome dele. Ou seja, o pastor John Piper que faz isso, é o pastor norte-americano. Ele diz o seguinte: quanto mais satisfeito eu e você estivermos em Deus, mais glorificado vai ser o nome dele. E é verdade. E não é uma relação de troca, de tomar lá da cá. Não. Nós nos relacionamos com Deus. Deus ouve as nossas súplicas, ouve as nossas orações, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a frutificar, e a gente vai se satisfazendo cada vez mais com Ele, porque Ele é nosso Pai. Ele não é só o nosso Deus, Ele é nosso Pai também. E está aqui, ó, e quanto mais eu glorifico o nome de Deus, mais revitalizado eu vou sendo. E aí você encerra aí toda essa cadeia, esse ciclo, né, com esse retrofeedback. Presta atenção. Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão creu contra a esperança, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Está lá, ó. Glorifico a Deus, Ele me revitaliza, eu creio nas promessas que Ele tem para a minha vida. Você está entendendo por que tem muitas coisas na nossa vida que é interrompido? Porque algum ponto desse ciclo aí está quebrado. E esse ano é um ano da gente reconstruir esse ciclo. Se a gente realmente quiser frutificar, se a gente realmente quiser prosperar. Avançando. Vocês estão dormindo ou não? Estão acordados aí? Aleluia. Está aqui, ó. Vamos falar um pouco de mim e de você como seres humanos. Porque eu falei para vocês no início que a igreja sou eu e você. A igreja conta com o apoio de Gabriel, a igreja conta com o apoio de Miguel, conta com o apoio de alguns outros anjos, mas a excelência de compartilhar as boas novas foi dada à igreja.
E são seres humanos complexos, imperfeitos, muitas vezes insatisfeitos, compartilham a mensagem de Deus com outros seres humanos nas mesmas condições. Não é mesmo? Então está ali, ó, abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Você vai ver o tanto que você é complexo. Então agora você tenha mais paciência com as outras pessoas, porque você é complexo também. Capítulo 1, verso 26. Achou aí? Diz assim: e Deus já tinha feito todas as coisas ali, tinha feito o sol, a lua, os vegetais, as florestas, os mares, os animais, e aí agora então ele vai fazer o homem. Aí Deus vai dizer assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tu está vendo o que tu é aí? Você está achando que é qualquer bagaço de laranja? Você é a imagem e a semelhança de Deus. E não tem nenhum ser na face da terra, do universo, conhecido ou desconhecido, que frutifica mais do que Deus. Se eu sou chamado para ser a imagem e semelhança de Deus, eu e você precisamos o quê? Frutificar. Olha a complexidade que nós temos. Nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, as pessoas precisam ver a face de Deus nas nossas vidas. E você sabe qual é a melhor forma que elas veem isso? Quando nós frutificamos. Muitas vezes você não precisa falar nada não, os seus frutos mostram quem você é. Aliás, os seus frutos mostram mais o que você é do que as suas palavras, né? E olha que isso aqui não está nem no contexto. Olha aí, ó. Não vou entrar na tese se o homem é uma dicotomia ou uma tricotomia. Meu Deus do céu, palavras terríveis. O que é isso? É porque tem teólogos que dizem que o homem é dividido em duas partes, que na verdade ele estaria dividido na parte que o corpo e alma e espírito seria uma coisa só. Dicotomia, duas partes. Aí tem outras linhas que diz que o homem não, é uma tricotomia, ou seja, ele é um corpo, uma alma e um espírito. Eu não quero entrar nesta abordagem aqui hoje. O que eu quero que você entenda é que você é uma pessoa complexa, entendeu? Você não é uma bactéria, você não é uma ameba, tu é um ser humano e o ser humano é um ser complexo. Então presta atenção, está aqui, nós temos um corpo e o nosso corpo tem sentidos. E nós vamos ver que muitas vezes para frutificar, o nosso corpo tem que estar bem. É lógico, nós vamos ver isso mais à frente. Está lá, você tem visão, audição, olfato, tato, paladar, os 5 sentidos. Ou está lá, você tem a sua alma, psique humana, onde tem o que? As nossas emoções, pensamentos, sentimentos, consciência, razão, vontade. Quando as nossas emoções também não estão boas, é muito difícil da gente frutificar da forma que se deve. E está lá o nosso espírito. Por quê? Porque Deus testifica no nosso espírito que somos que? Filhos dele. E é interessante quando Paulo fala lá em Gálatas da guerra que existe entre o corpo e o espírito, não é mesmo? A carne e o espírito, né? Não o corpo, esse corpo que você está vendo aí, mas a carne, a essência e o espírito, essa briga entre a carne e o espírito, e a alma humana ali no meio, inclinada para aquele que for, né, que for alimentá-la mais. Então, entenda que nós temos as nossas complexidades e muitas vezes nós precisamos trabalhar o que é a transformação dessas complexidades se a gente quiser frutificar. É o que eu falo muitas vezes para os pacientes lá no meu serviço. Enquanto o paciente não reconhece que ele é doente e que ele precisa de ajuda, nem Deus pode ajudá-lo. Você entendeu? Enquanto você não reconhece que tem áreas da sua vida que precisa de transformação, que precisa ser revitalizado, não adianta que Deus não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque você precisa entender que existe um processo de transformação. Vamos avançar. Pergunta então, onde você precisa revitalizar? Essa é a pergunta que eu quero que vocês observem durante essa semana. Senhor, quais são as áreas da minha vida que eu preciso de transformação? Eu não sei, tem áreas da minha vida que é minha vida, que eu sei onde é.
que eu preciso ser transformado? Por quê? Porque é a minha vida. Mas você tem a sua vida. Talvez, às vezes, a gente tenha coisas em comum, mas normalmente tem coisas diferentes. Então, o que acontece? Onde você precisa revitalizar? E aí eu te pergunto isso porque está aqui, ó. Nós vamos, ao longo desta caminhada, olhar para essas áreas aí que estão aparecendo. Eu vou mencionar aqui do verde em diante para você. Talvez aqui o slide ficou meio clarinho, mas é porque também o outro projetor já está ligado. Então vamos lá, ó. Eu quero que esse ano nós avaliemos na nossa área emocional, onde é que a gente precisa mudar. Às vezes tu tem um trauma lá de 1910, tem que trabalhar isso. Não dá mais para ficar sentado em cima desse trauma, não. Acabou, passou, tem que avançar. Mas eu tenho um complexo de inferioridade porque eu sou magro demais, porque eu sou gordo demais, porque eu sou baixo demais, porque eu sou feio demais, porque bonito demais é difícil o cara se complexar, né? Mas, sabe? Porque eu não sou inteligente. Não existe isso. Tem que parar com isso. Então talvez seja essa área que Deus quer trabalhar na sua vida para você frutificar. Porque eu bem falei para vocês no início que eu não vou trabalhar com vocês nesse ciclo de palestras, de encontros, só tratando da questão da igreja. Por quê? Porque você pode estar aqui, mas se a sua casa tiver uma lambança, você não vai frutificar direito aqui na igreja. Pode ter certeza do que eu estou falando. Você entendeu? Então está aqui, vida familiar, aí já até apontei. Talvez seja coisas do seu casamento que precisa de transformação. Está lá, eu preciso me relacionar melhor com o meu cônjuge, preciso me relacionar com meus filhos, com meus pais, na área familiar. Ou na parte mental, né? Aqueles fantasmas, aquelas coisas que tem dentro do nosso interior que só a gente sabe o trabalho que dá, né? Às vezes tristeza, mágoa, falta de perdão, não é mesmo? Luto. O luto, ele tem um tempo. O luto tem um tempo. Você não pode viver e lutar do resto da sua vida. Deus não chamou para você viver e lutar do resto da sua vida. O luto tem um tempo. Todo mundo precisa passar pelo luto quando o luto chega, mas precisa passar. Entendeu? Então está aqui a parte mental, porque isso mexe com as nossas emoções. É o que eu falo. Às vezes as pessoas têm uma ignorância tremenda quando dizem assim: não, você chega aqui no trabalho, você tem que fazer as coisas direito. Se você está com problema em casa, os seus problemas ficam em casa. Não é assim que funciona não, meu filho. Está achando que é uma chave da luz, que eu chego lá, ligo e desligo o interruptor e está resolvido? Não é assim não. A pessoa vai trabalhar, o filho está doente em casa, você acha que a cabeça da pessoa não vai estar lá? Então, questão mental, trabalhar a parte emocional. Vou pular, parte econômica, parte financeira, isso aqui faz diferença. Você sabe que grande parte dos casamentos hoje são terminados por problemas financeiros. Você está me entendendo? Aí a pessoa fala: não, mas eu não sei e tal, mas esse ano tu vai saber. Vamos trabalhar para melhorar financeiramente, não é mesmo? Porque quando eu melhoro financeiramente, eu dou o meu dízimo melhor, não é? E isso é bom demais, é bom demais. Quando eu melhoro financeiramente, eu consigo fazer um monte de sonhos que eu tenho. Eu quero viajar lá para a Jamaica. Pronto, tem dinheiro, você viaja. Se não tem dinheiro, não viaja. E qual é o problema de falar de dinheiro? Eu não sei qual é o problema da igreja quando vai falar de dinheiro. Parece que falar de dinheiro é a mesma coisa que está falando do diabo. Vai estar na Bíblia, meus irmãos. Não é mesmo? E sabe o que eu acho interessante quando a gente fala de dinheiro? Eu não vou falar de dinheiro hoje não, estou só fazendo o prelúdio. Quando a gente fala de dinheiro, a Bíblia diz que nós temos 2 senhores. E quando a gente fala de 2 senhores, o segundo senhor não é o diabo não. A Bíblia fala assim, que ninguém serve a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus ou vai servir a quem? Mamon, que é dinheiro. Entendeu? O problema não está no dinheiro. O problema está no apego a ele. O problema é quando Deus nos dá, porque você está achando que é o quê? O diabo que te dá dinheiro? Não. Né? E você não sabe trabalhar com dinheiro. Então é o seguinte, temos que prosperar sim financeiramente, porque quanto mais a gente prospera financeiramente, mais a gente vai contribuir na casa do Senhor. Eu pelo menos penso que todo mundo está com essa visão, né? Mas aí é de cada um. Mas é isso que a Bíblia diz, não é mesmo? Nós temos um monte de projeto, um monte de coisa que a gente tem que fazer que precisa de dinheiro. Já estou terminando. Parte física, eu já falei. Fisicamente nós precisamos melhorar. E a parte relacional,
também já está alinhada com tudo que eu falei, e a parte espiritual também, onde nós precisamos então aprender a nos relacionar melhor com Deus, né? E nós vamos ver isso mais à frente. Atenção então, está aqui, ó, o Ministério de Jesus adverte: não existe soluções simples para problemas complexos. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui não é fórmula de bolo, não. Quando você vai fazer um bolo, você pega a receitinha lá. Se eu pegar aquela receita e entregar na mão do Kel, se ele seguir a receita direitinho, provavelmente vai dar certo. Mas Deus não trabalha com fórmula de bolo. Por quê? Porque Ele é um Deus que se relaciona individualmente com cada um de nós. Você está entendendo? Então o que acontece? Nós vamos aprender aqui, não é 7 passos para uma vida mais sucedida. Não é isso não. Né? 21 dias para transformar o hábito, apesar de que eu creio que o hábito possa ser transformado mesmo, e 21 dias é um tempo razoável para a gente mudar muita coisa. Mas o que mais eu quero que a gente aprenda aqui são princípios para a gente aplicar e as coisas mudarem nas nossas vidas. É isso que funciona, princípios aplicados. Para terminar, está aqui: revitalizar é uma ação vital na vida do ser humano. Dar frutos é fundamental se quisermos fazer cada vez mais e melhor. E Deus será cada vez mais glorificado em nossas vidas à medida que estivermos mais satisfeitos nele. Amém? Então por hoje é isso. Espero que os irmãos tenham gostado. Se não gostou, não tem problema, volta no domingo que vem que tem mais.